Olá, tudo bem? Mais um vídeo aqui no canal. Hoje respondendo mais uma dúvida, mais uma pergunta aqui de um comentário de um seguidor, a Paloma. Paloma, você me pediu para falar sobre significado e origem dos asanas, que é um tema super interessante e super pouco tratado na literatura, pelo menos toda a literatura que eu conheci. Se caracteriza os asanas, se mostra como fazer, existem muitos livros com as fotos dos asanas, né? Até falando dos seus efeitos, mas falar sobre o significado e a origem se fala muito pouco, tá? Os livros que eu teria para te indicar, eu já falei até no comentário do Tantra, o Culto da Feminilidade, e o Yoga Samkhya Tantra, que eu inclusive falei no último vídeo que eu fiz, ele também aborda um pouco os selos, tá? O que são os selos? Nas escavações arqueológicas feitas no noroeste da Índia, em Harappa e Mohenjo-Daro são as grandes principais, se descobriu toda uma civilização, que é a civilização harapiana ou dravídica, e essa civilização foi o berço do yoga, foi onde surgiu o yoga. Por que se acredita, né, se tem essa teoria que já é assim unanimidade nos arqueólogos, para os historiadores, de que o yoga surgiu ali, naquela civilização? Porque se encontrou selos, né, esculpidos. Esses selos, eles mostram figuras humanas em posições de yoga, em asanas, né, justamente. E eles são datados de mais de 5.000 anos de idade. As referências nesses selos são sempre a animais, tá? E elementos da natureza em geral. E isso nos dá pista para entender um pouco da origem e do significado dos asanas. Mais primordial, né? Hoje em dia se vê os asanas e até se nomeia os asanas, principalmente no Ocidente, de uma forma completamente diferente do que o que foi feito na sua origem, né? Na criação do yoga. E eu sinceramente, eu nem julgo a questão de ser errado ou certo, você dar um nome diferente, você atribuir outra coisa ao asana. Estamos numa outra cultura, numa outra civilização, às vezes isso pode fazer sentido mais ou menos para outras pessoas. Eu pessoalmente gosto de entender a tradição, entender um pouco da origem e respeitar isso. Um gosto pessoal, mas não condeno, entendeu? Mas isso é uma coisa que se percebe. Os asanas, eles aparecem sempre conectados nessas, né, pequenas esculturas, nesses selos, como se fossem plaquinhas de cerâmica esculpidas, com figuras de animais ao lado deles, né? E mostrando também muito a questão da potência sexual, né? Shiva, ele aparece, né, como alguém, né, muito potente. E existe também as mulheres, né, exaltada a questão da fertilidade, então os órgãos genitais, eles são exaltados também, e as posições muitas vezes elas mostram isso muito claramente, né, alguns asanas que aparecem nessas esculturas. Então os estudiosos, eles acreditam que realmente o yoga ele surgiu nessa civilização num momento onde não existia uma religião institucionalizada. Então o homem, ele admirava e venerava, cultuava as forças da natureza como se fossem realmente divinas, né? Mas a noção de divindade ainda não era algo formado. Isso em muitas civilizações proto-históricas, pré-históricas, acontecem, né? Inicialmente, até em tribos, até hoje, né? Você tem essa reverência às forças da natureza, porque elas que regem os ciclos de vida e morte, os ciclos de colheita, os ciclos da vida, principalmente de uma civilização agrária, sedentária, como era o caso dos Drávidas, né? Eles plantavam, eles não eram nômades, então
o culto à guerra, o culto bélico não era muito feito, e era mais essa admiração, né, pelos animais, pelas plantas, pelo vento, pela natureza, né, o sol. Então, os nomes mais antigos, provavelmente dos asanas, eles têm essa referência, né? Por exemplo, um asana que muita gente conhece no Brasil aqui como cobra é o Bhujangasana. Bhujanga em sânscrito significa naja, né? É um pouquinho diferente de cobra e naja. E tem a ver com aquela envergadura da naja, né? A posição que ela fica, como estica aqui, e enfim, esse possivelmente é um nome bem antigo, que traz esse significado, né? Remete a uma cobra. Outro asana que tem um nome que vem da natureza é o Talasana. Talasana, tala significa palmeira, né? Onde você estende bem o tronco, por exemplo. Existem muitos e muitos exemplos, tá? Quando se traduz, muitas vezes, como o yoga ele saiu da Índia, foi muito para os Estados Unidos, passou Inglaterra também, né? Por causa da colonização inglesa da Índia, mas foi muito para os Estados Unidos, aí falando de um período mais contemporâneo, se deu nomes completamente diferentes que não tinham nada a ver, postura da criança, né? Inclusive se fala pose ou postura, posture ou pose em inglês, quando asana se traduziria melhor como posição. Mas enfim, eu não acho que isso seja a coisa mais importante. Mas os nomes muitas vezes mudam. Downward dog, cachorro olhando para baixo. Olha, é um nome que não remete muito ao asana, ou criança. Não é que não pode, você entendeu? Tudo bem. Mas o significado primeiro talvez não seja esse. Não somente os asanas, eles trabalham muito com essas referências da natureza, mas, por exemplo, os mudras ou os próprios pranayamas, tá? Os mudras são gestos feitos com as mãos. Você tem, por exemplo, Vayu Mudra, que Vayu é vento, tá? Só para dar um exemplo para você. Mas é isso, tá? Existem algumas linhas, várias linhas que também colocam no nome, e isso é muito prático para o praticante, muito didático, as partes do corpo. E eu acredito que isso tem uma conexão até bastante antiga com o yoga, porque era o homem reconhecendo esse corpo, né? Como é que esse yoga surgiu? A gente não tem certeza, não existia nada escrito, não veio uma informação exata pra gente. Mas o que a gente entende e percebe ao vasculhar e pesquisar é que esse yoga surgiu justamente desse homem antigo, observando a si mesmo, observando o mundo, observando a natureza, muitas vezes imitando animais e forças da natureza e testando o próprio corpo, né? Percebendo quais eram os limites e quais eram os efeitos de cada ação que se fazia com esse corpo, né? Consigo. Não vamos falar só de corpo, é o eu inteiro, integrado, né? Uma consciência e um corpo que estão juntos, né? Então, quando eu respiro de um jeito diferente, o que vai acontecer comigo? Quando eu mexo o meu braço ou estico a minha perna como uma onça, como um leão, o que isso vai gerar? Qual é o efeito? Como que eu me sinto? Para que isso serve? É tudo muito empírico, tá? Para além de você pegar uma pessoa que resolveu criar um conjunto de técnicas, então eu vou fazer isso, e tirou da cabeça dela, não, foram testes. E foi sendo aperfeiçoado ao longo de milhares de anos, testado empiricamente pelos praticantes, né? O primeiro praticante, mitologicamente, é Shiva, mas a gente pensa nesses primeiros homens e mulheres dessa civilização antiga lá do noroeste da Índia, tá? Espero que eu tenha respondido um pouquinho para você sobre os asanas. Realmente, acho que precisa se escrever um pouco mais, mas também eu entendo que é muito difícil se escrever sobre algo que você não tem certezas. Você pode acabar indo para o charlatanismo também, né?
esse asana significa isso. Não, pode significar várias coisas e pode mudar o significado ao longo do tempo, entendeu? Então é isso. Muito bem. Próxima semana continuaremos respondendo a outros comentários e dúvidas aqui do canal, tá bom? Pra gente finalizar esse ano, fazer essa passagem aí das férias de 2017 para 2018. Namastê!